Sejam todos bem-vindos. Sou o Francisco Egito, eu sou coordenador da pós-graduação em Direito Imobiliário e também Direito Condominial do CBE-PJU. Nós estamos em algumas subseções da OAB e agora em breve também na seccional, fazendo aí mais um convênio para trabalhar a parte da educação dentro do sistema OAB, né? E o CBE-PJU também tem pós-telepresencial e nós atendemos, dependendo da área, né? Principalmente a área imobiliária, profissionais de todas as áreas de atuação. Após em direito imobiliário, costuma trazer muitos corretores de imóveis, muitos gestores imobiliários, pessoas que trabalham em cartório, pessoas que lidam direto ou indiretamente com o tema, arquitetos também, engenheiros. Então, é uma área multifacetada, multidisciplinar. Nós teremos aqui hoje alguns dos nossos professores da pós, que vai começar, eu acho que no mês que vem, está até captando inscrições, e nós resolvemos fazer um seminário para tratar de alguns temas de interesse, né, do mercado imobiliário, e dividimos aqui com alguns dos nossos professores que abordarão assuntos diferentes, mas de maneira muito objetiva, né, para que a gente não tenha assim, um aspecto de aula e a coisa não fique é, muito, muito longeva, né, muito cansativa. Então, a pegada nossa vai ser trabalhar assuntos muito pontuais. É, eu costumo trabalhar dois temas, né? O primeiro tema é a locação de imóveis urbanos, que é uma área do direito que vem crescendo bastante. Então, dentro da locação de imóveis urbanos, nós podemos trabalhar tanto a parte jurídica, que envolve contrato, envolve cláusulas contratuais, envolve a responsabilidade do profissional que faz a intermediação imobiliária, direitos e deveres dos contratantes, envolve as garantias locatícias, e aí nós temos lá no artigo 37 quatro grandes garantias locatícias, e o mercado tem se direcionado muito para a fiança onerosa. Fiança onerosa para distinguirmos da fiança tradicional, que ela é gratuita, é uma relação fidejussória, assim o direito chama, uma relação de confiança, em geral aí, patrão, pai, parente é que assume ali a fiança e se torna o principal pagador daquela relação de locação, caso o seu afiançado não a cumpra. E nós temos dentro dessa rede de garantias toda uma técnica jurídica para trabalhá-las. A caução, que é uma garantia largamente utilizada, ela vem perdendo força, porque a caução em dinheiro, principalmente, que é a mais usada, ela não garante uma inadimplência. A lei tem um limitador de 3 vezes o valor do aluguel. E a caução pode ser em bens móveis, você faz essa caução no registro de títulos e documentos, por isso a importância do corretor e do advogado entenderem um pouco dessa garantia. É possível, sim, fazer a caução em bens móveis ou em bens imóveis, que aí já é a área do jogo, né? Fazendo uma escritura de hipoteca. E no sistema registral brasileiro só se constituem os direitos reais por meio do registro imobiliário. Daí a importância do serviço notarial registral para dar segurança aos negócios jurídicos e constituir os direitos reais sobre a propriedade alheia, né? Então, a hipoteca é um direito real sobre coisa alheia para garantir determinado crédito e o cumprimento de uma obrigação. Então, a caução também pode ser dessa forma, embora a mais conhecida seja a caução em dinheiro. Ela não vem sendo utilizada como a lei preconiza, né? A lei recomenda que os recursos sejam colocados numa conta do Banco Central, uma conta conjunta, e a gente sabe que, pela prática do mercado, ela fica em poder do proprietário ou ela fica em poder, né, da imobiliária. Bom, é interessante avançar no estudo das garantias. A caução, ela hoje tem uma vantagem, e eu já vou dar uma dica para vocês. Quem trabalhar com o chamado negócio jurídico processual, e aí depende de um advogado para fazer essa redação. O negócio jurídico processual está no CPC, que é o Código de Processo Civil. Ele permite que as partes contratantes façam ajustes, criem procedimentos, criem ali um calendário processual, criem ali uma ritualística para tratar adiante de determinadas situações. Então, a caução ela pode ser trabalhada no seguinte sentido: é autorizada a conversão da caução em pagamento, ou seja, o dinheiro que está com o proprietário, ele pode ser, ou com a imobiliária, pode ser usado para pagar uma inadimplência.
e uma vez que a caução venha se exaurir, venha se esgotar, aquela locação é tida como se fosse uma locação sem garantia, para que com isso, não tendo garantia locatícia, eu consiga entrar com uma ação judicial e pedir uma liminar para desocupação. Liminar essa que não depende da oitiva da outra parte e que dá celeridade à retomada do imóvel. Portanto, alugar sem garantia ou alugar com caução pode ser interessante se você tiver uma boa assessoria jurídica. E aí nós temos uma segunda caução, que é a caução judicial, em que é feito um depósito judicial de 3 vezes o valor do aluguel para garantir eventual prejuízo ao locatário. E aí nós já temos decisões do TJRJ dizendo que se a dívida já é muito grande, né, se a dívida já excede não só o valor da caução que foi dado em dinheiro, caução como garantia do 37, é, é possível que eu dê o crédito do locador como garantia para obtenção dessa liminar. Aí, esse negócio jurídico processual que vai ser desenhado, combinado entre as partes, assegura essa, esse entendimento judicial, certo? Então, isso é um ponto interessante para que o corretor de imóveis, o gestor de negócios imobiliários, consiga estruturar para que a caução não seja a pior garantia, a caução se torne interessante. Então, essa é uma dica que a gente passa para vocês. Dentro da locação, então, nós vamos estudar garantias locatícias, que teremos a caução, a fiança, né, a fiança gratuita e a fiança onerosa, essa que vem sendo feita aí pela Credpago, pela Loft e outras empresas. É, e outras garantias locatícias também utilizadas, né? Como a capitalização, enfim, outras que são adotadas aí pelo mercado. Nós falaremos da parte comercial também, que é onde o intermediário acaba ali conseguindo algum benefício de uma empresa ao comercializar tal qual garantia, ele tem até uma remuneração em cima daquilo. Isso pode ser interessante para o mercado. Então, tem uma aula só sobre as garantias locatícias. Outro ponto da locação que é interessante. Os tipos de locação. Então, nós temos a locação é, residencial, a não residencial e a locação por temporada. E dentro da locação temporada, por temporada, há uma discussão se essa locação short stay, que é chamada curtíssima temporada por aplicativos, se ela se enquadra com uma locação por temporada até 90 dias ou se é uma espécie inteiramente nova. E essa alocação ou hospedagem atípica, porque não é a hospedagem da Lei 11.771, que trata dos meios de hospedagem, é uma locação que vem trazendo muito problema para quem administra condomínio e administra imóveis. Então a gente aborda também essa relação aí, locação por curtíssima temporada, que seria aí a quarta modalidade de locação que poderia ser tratada. Há projeto de lei para modificar isso dentro da lei do inquilinato. Ainda no campo da locação, né, nós temos aí os modelos de ação que são utilizados, renovatória, revisional de aluguel, ação de despejo, a forma de extinção das locações, tudo isso é trabalhado dentro da disciplina, né, locação de imóveis urbanos, que nós temos aqui na pós. Essa disciplina ou está com Herrera ou comigo, né? É, o Pedro está perguntando aqui locação sem qualquer tipo de garantia. Vou responder citando Alexandre Câmara, que é um dos maiores processualistas que temos, num evento em homenagem ao Geraldo Beire Simões, que foi um dos pais da lei do inquilinato, que é o tio do Sérgio Herrera, que dá aula aqui para gente. O Alexandre Câmara falou que ele achava, enquanto processualista, que a locação sem garantia, se bem ajustada em contrato, com uma boa assessoria jurídica, ela seria muito interessante, porque ela traz a possibilidade da obtenção da liminar. Está lá no artigo 59, não me lembro qual inciso, 10, uma coisa assim, em que locação sem garantia eu consigo obter a liminar judicial. Essa liminar judicial ela pede uma caução judicial, mas eu posso dar em garantia o próprio imóvel, eu posso dar em garantia o crédito do locador, mas isso eu tenho que fazer esse ajuste dentro do contrato de locação, o chamado negócio jurídico processual. Outro exemplo de negócio jurídico processual: locador e locatário outorgam entre si uma procuração recíproca, de modo que, citando o locatário, eu cito o locador, facilita muitas coisas processuais. Eu posso dispensar essa caução judicial também. Eu posso fazer o fiador renunciar ao benefício de ordem, ou seja,
A fiança é acessória. Primeiro você vai atacar o patrimônio do afiançado para, não tendo patrimônio, atacar o do fiador. Mas o fiador pode renunciar a esse benefício de ordem, de ser cobrado no segundo plano, e aí ele se torna o principal pagador da relação. Tudo isso por meio dos negócios jurídicos processuais que nós abordamos aqui dentro de uma aula inteira, né, que trata desse tema. São 4 aulas de locação. A gente pega a parte geral, tipos de locação, garantias locatícias, negócios jurídicos processuais e extinção das locações, uma série de outras questões. Na minha outra parte, que é condomínio, eu vou seguir aqui bem o tempo nosso à risca, né, que é uma administração de 15 a 20 minutos de forma objetiva. Na minha parte de condomínio, nós vamos ver direitos e deveres dos condôminos, e isso dá muito problema, reflete na locação também. Exemplo, é, quais são os direitos do condômino? Ele pode participar de uma assembleia estando inadimplente? Ele pode votar e ser votado? Ele pode ser impedido de usar as áreas comuns? Deveres. Os deveres dentro do condomínio são fonte permanente de conflitos. Então, nós temos aí, dentre os deveres do condômino, usar a propriedade de modo normal, não violando os 3 S's, né? Segurança, salubridade e sossego. Isso traz muito problema e é interessante para todos aqueles que atuam no mercado imobiliário dominar essa forma de mau uso da propriedade. Nós temos aí também o abuso do direito de propriedade, quando essa propriedade ela excede os fins econômicos e sociais, é previsto lá no artigo 1228. O condomínio, você não consegue tratar o condomínio enquanto gestor, enquanto advogado, apenas e tão somente seguindo as normas, seguindo as regras. Isso nós vamos ver. Apesar de eu trazer a vocês toda a estrutura jurídica do condomínio edilício, que vem desde o condomínio ordinário romano, que passa ali pelo direito de vizinhança, que passa pelo regramento interna corporis do condomínio, convenção, regimento interno, decisões assembleares, que passa pelo Código Civil, nós vamos ver que o condomínio é uma entidade política. Nós vimos que o condomínio é dinâmico, que depende da gestão e da atuação dos seus órgãos de gestão. Daí, na disciplina a Administração do Condomínio e seus órgãos de gestão, nós falaremos do papel do síndico como órgão executivo, do papel do Conselho Fiscal como órgão fiscalizatório de controle, eventualmente Conselho Consultivo, ou quando o Conselho Fiscal faz as vezes do Conselho Consultivo, nós vamos ver por que isso acontece, se aplica a lei de condomínios e incorporações ou o Código Civil, ou se a convenção prevê os dois conselhos, ou se é o fiscal que absorve o papel de conselho consultivo, né, pelos usos e costumes ou por uma função orgânica. Nós vamos ver o papel da Assembleia de Condôminos como órgão colegiado, deliberativo e normativo, principais erros na elaboração de um edital, principais erros na elaboração de uma ata ou na condução de uma assembleia, que são ensejadores de vícios. Basicamente, 1/3 das ações que são tem por escopo anular uma assembleia, um edital, elas não prosperam. 2/3 elas prosperam. E aí, quando nós vamos olhar nos tribunais aqui do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, nós analisamos quais são as causas frequentes de anulação, desde erros na elaboração do edital, no quórum de convocação, por vezes esse quórum desafia aí 1/4 dos condôminos, nos itens constantes de pauta, nas deliberações que não obtêm os quóruns necessários, na usurpação de competências, na má formação da mesa, que requer ali o presidente, requer ali um secretário, tem que ver os papéis previstos na convenção para cada um desses cargos, e a inadimplência, procurações, mau uso de procurações, tudo isso também está dentro da disciplina administração do condomínio e seus órgãos de gestão. E também nós tratamos da questão da locação por curtíssima temporada, porque ela afeta a realidade do condomínio edilício e tem uma série de projetos de lei que visam aí tratar essas questões. Portanto, nesses 2 pontos aí, locação e condomínio, são áreas que nós costumamos tratar aqui dentro da pós-graduação do CBEPJUR. O que os corretores gostam, né, principalmente, claro, os advogados também,
são as disciplinas ligadas aí à regularização da propriedade imobiliária. E hoje nós temos instrumentos notariais e registrais para isso. Aí eu encerro meus 15 minutos de apresentação e eu vou encaminhar aqui na ordem que a Isis ajustou, vou encaminhar para as próximas pessoas falarem, deixa eu confirmar aqui. Nós passaremos para o Carlos Diogo, ele que é oficial de um grande registro imobiliário no Rio de Janeiro. Então, o que mais tem é cair na mão dele problema relativo a registro imobiliário e faltam profissionais que consigam dar essa condução adequada, né, para questões registrais, para questões notariais, e ele vai fazer uma fala aí da importância da documentação, a importância da parte notarial registral, da regularização da propriedade, também como oportunidade para todos os profissionais que atuam na área conseguirem desembaraçar e dar segurança aos seus clientes, né? Mercado imobiliário como um todo. Então, encerro, arrisca meus 15 minutos e já passo para o meu amigo Carlos Alberto Diogo conduzir, né, e fazer uma fala da importância desses temas, que é a área que ele atua diretamente. Seja bem-vindo, Carlos. Já estou vendo aqui meu amigo Herrera também. Seja bem-vindo, né? E todos aqui que estão nos acompanhando aqui nesse seminário, que o nosso propósito é ser objetivo, mas lembrem, se mandar a pergunta ali, assim como eu já vi, já respondi, o pessoal também vai tentar dar o mesmo encaminhamento. Com a palavra, querido Carlos, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa aqui compartilhar essa informação maravilhosa sobre o direito imobiliário, né? Somar com vocês aqui e falar um pouquinho dos meus temas, né? Que eu sou professor, já estou mais de 15 anos como professor, né? E sempre vinculando ao registro de imóveis, que é o que eu atuo, né? Trazendo essa área, parte notarial, parte registral, sempre vinculado a isso. E a gente vai tratar sobre a área da regularização imobiliária e a área da documentação imobiliária, entender a dinâmica e entender também quais são os caminhos jurídicos, os melhores caminhos jurídicos dentro de cada domínio, né? Normalmente, quando a gente fala de documentação imobiliária, a maior dúvida de todas é entender a diligência imobiliária, né? A due diligence. E aí a gente consegue atrelar o que precisa ser visto na prática, todos os documentos que eles são exigidos pelo registro de imóveis, pelo cartório de notas, e principalmente atuando no extrajudicial, o que a gente precisa entender, quais são os requisitos de cada um e qual é o melhor caminho jurídico, a melhor estratégia nesse ponto, né? Dentro da documentação imobiliária, a compra e venda, né? Normalmente eu analiso a compra e venda, forma profunda, para a gente entender quais são os requisitos dentro de cada situação. Muitas das vezes, as pessoas não têm conhecimento que pode ser realizado uma compra e venda, às vezes, com uma condição resolutiva, né, para poder de entrega das chaves. Hoje tem a situação de você poder fazer uma conta no cartório notarial, para poder uma compra notarial, para poder assegurar, né? Normalmente, você está diante daquelas situações que a pessoa não sabe, eu pago, recebo as chaves, não pago, como é que fica aquela situação? Hoje existem instrumentos jurídicos para isso, e aí a ideia é essa, a gente compartilhar esses instrumentos jurídicos, né, e entender isso. Dentro da diligência imobiliária, é muito importante a gente entender quais os documentos que precisam ser exigidos, né? A importância das certidões, saber olhar as certidões, e mesmo quando estão positivas as certidões, não está impossibilitado o negócio. Entender que, na verdade, é uma proteção legal e jurídica de uma execução, uma fraude de execução, muitas das vezes, até situações de indisponibilidade daquelas pessoas, você vai verificar quando você faz a lavratura da escritura pública, né? Entender que tanto o profissional, o advogado, quanto o corretor de imóveis, eles têm uma responsabilidade sobre aquela venda, principalmente a responsabilidade do advogado, sendo uma responsabilidade de meio, não de resultado, mas o corretor de imóveis tendo uma responsabilidade de resultado. Então, tem que acompanhar, a gente vai falar de decisões do STJ que englobam, inclusive, que denotam, né, falam que a responsabilidade do corretor de imóveis ele segue até o registro, de certa forma, levando as situações, por isso a importância de tirar as certidões, de identificar os problemas,
levar isso para o cliente de uma forma que seja segura para quem está comprando, também para quem está vendendo, né? Não ter aqueles problemas com essa venda. Então, são situações que as certidões, muitas das vezes, conseguem, na verdade, a gente vai entender que o STJ ele exige uma diligência mínima. O que é diligência mínima? Tirar essas certidões, ter acesso a essas certidões, e não só as certidões, mas também as outras documentações que a gente vai ter noção sobre o que a gente precisa verificar, né? E aí eu analiso, normalmente, a compra e venda, porque ela é um dos negócios jurídicos mais realizados no Brasil. A gente vai entender a dinâmica, a importância de olhar a capacidade, a legitimidade de cada pessoa que comparece no negócio, as situações que cada objeto, né, o imóvel, ele tem situações que podem ter gravames, ônus. A gente vai entender o que vai obstar aquela venda, o que não vai obstar, né? E tem outras situações também envolvendo o registro de imóveis, né, a gente vai olhar todas as etapas da negociação, né, intermediária, a realizar a escritura e o registro como uma etapa final, de forma a você blindar, proteger essa dinâmica dessa documentação imobiliária, né, toda que compõe aquele contrato, né? E a segunda matéria que a gente trata, e é muito importante para quem atua na prática do direito imobiliário, é a legalização e regularização de imóveis, entender a questão, principalmente da uso capião judicial, mas principalmente a extrajudicial, porque existem detalhes importantes dentro disso. A questão da adjudicação compulsória, né, que está sendo realizada agora de forma bem facilitada pelo registro imóvel, e aí a gente vê a importância da qualificação desses dois instrumentos, não só a questão de olhar os requisitos, mas entender também o que o registrador, o que o notário exige nessa situação, e aí a grande importância. Por exemplo, na situação da usucapião extrajudicial, o grande problema dentro da usucapião é relativo a justificar um óbice da correta escrituração. Esse é um grande calcanhar de Aquiles dentro do registro de imóveis, por conta para registrar o campeão, porque muitas das vezes o registrador ele vai perguntar por que você está fazendo pela uso campeão se você pode fazer por um inventário, você pode fazer por uma indicação compulsória, e aí a normativa ela tende, né, o que o legislador pretende com esse requisito? Tentar evitar que você use a uso capião para não pagar imposto, para burlar o fisco, para burlar os elementos, os negócios jurídicos corretos, né? E, de certa forma, realizar um instituto que, na verdade, visa regularizar de última instância. Então, muita gente fica chateada que entra com o processo dentro do registro de imóveis, faz todo o processo e aí não consegue resolver por conta dessa questão do vínculo, né? Um exemplo é quando você não encontra as pessoas para fazer inventário, você precisa fazer algum inventário antes para poder regularizar a sua propriedade, né? Está muito em alta a questão da uso capião por herdeiros, que o STJ agora vem possibilitando, permitindo essa questão, e existem nuances específicas dentro de cada uma desses institutos, né? E também, quando a gente fala, por exemplo, você está dois exemplos aqui dentro da uso capião, a questão quando trata de imóvel sem registro. É um caso de escapamento, porque você não tem registro. E um dos requisitos da educação compulsória, por exemplo, é ter o registro, né? Você conseguir tirar uma certidão, comprovar quem é o proprietário, comprovar como está o imóvel. Quando não há essa possibilidade, já é um dos requisitos para o OBS, para você realizar o Instituto da Usucapião. Então, inclusive, a gente vai falar sobre uma jurisprudência também, que é o STJ, a justiça 674558 do Rio Grande do Sul, que fala, do STJ, que fala sobre a questão da obrigação do Estado demarcar o território para reconhecer como público. Que é um dos requisitos em relação ao objeto da usucapião é dizer que o imóvel não pode ser público. Mas muitas das vezes você entra com o processo e a União vai dizer, ah, não, seu imóvel é público, é terra devoluta. Não, a gente vai ter um elemento do STJ falando, uma jurisprudência do STJ falando que é uma obrigação, né, do Estado, da União, demarcar o terreno para comprovar que ele não é público. Então, é uma das situações de defesa dentro do processo
quando o Estado comparece, a União comparece dizendo, para dizer se o imóvel é público, se atinge área pública ou não. E outro caso, né, mais especificamente, é quando a gente fala de imóveis irregulares, que realmente são situações que, vamos supor, no condomínio de fato, que muitas das vezes é difícil você fazer um outro elemento de regularização, por exemplo, fazer uma instituição de condomínio de ilícito, que a gente também vai falar no módulo de regularização, é difícil você ter a assinatura de todo mundo. E aí, nesse caso especificamente, a lei permite você fazer, e dentro daquele condomínio de fato, né, que existe, mas não está regularizado, você fazer a usucapião somente da sua casa. Né? Isso é muito discutido, porque foi parar, inclusive, no STJ, porque o STJ, na verdade, o Ministério Público questionava que tinha que fazer o parcelamento do solo, ou seja, a parte de urbanização antes do registro. Nesse caso, né, essa jurisprudência do STJ, 1818564 do Distrito Federal, ele vem dizendo exatamente o contrário. Lá em Planaltina, no Distrito Federal, existe um condomínio de fato que foi permitida essa regularização, provando exatamente uma estruturação que eu sempre trago para explicar a regularização imobiliária, as etapas, né? E dentro da usucapião, ela encaixa perfeitamente, porque a gente analisa o direito material, ou seja, a gente vai entender os requisitos que a legislação exige, depois a gente vai entender que o direito processual, que é o número 2, vai exigir das normas, os requisitos da petição inicial, que vai ser exigido. Depois a gente olha para os requisitos do direito registral, que vai ser aplicado dentro do módulo de registros públicos, para você entender os princípios que envolvem, a normatização que envolve. E aí, por último, eu sempre coloco o direito urbanístico, né? O Estatuto da Cidade, as normas municipais que exigem. Mas, nesse caso, a usucapião, em nenhum momento, a norma vem dizendo que para eu realizar o registro da usucapião, eu preciso cumprir o direito urbanístico, realizar o parcelamento do solo. Em nenhum momento é colocado isso. Então, essa é uma jurisprudência muito forte, como vem dizendo que, não, imóvel irregular não pode realizar. Então, uma outra defesa que você tem, né, seja na sua atuação. Eu vejo muitos corretores de imóveis muito bem qualificados, realizando parcerias com advogados nesses processos de usucapião, no processo de educação compulsória, que tem que comparecer um advogado. Né? E muitas das vezes, essa união ela consegue regularizar muitos imóveis juntos aí, e é muito importante isso. Quando a gente olha para a educação compulsória, né, hoje um elemento muito forte, muito fácil fazer a questão da regularização dentro, principalmente na extrajudicial, a gente vai falar sobre todos os institutos que vieram possibilitar você realizar dentro do registro imobiliário, né, a educação compulsória ela veio de uma maneira muito boa, atingir assim como o inventário, né, partilha vieram para regularizar de forma sem depender do judiciário, né, a educação compulsória também vem somar com isso. E aí, dentro dessa análise desses requisitos, né, que é o que a gente falou, que é o direito material, o direito processual, a gente vai entender o que o direito registral e o que o direito urbanístico vai exigir da educação compulsória. O primeiro requisito que blinda, diferentemente da usucapião, é que o imóvel esteja regularizado. Algumas situações chegam no cartório que o imóvel não está regularizado, não está individualizado. Diferentemente da usucapião, que é uma aquisição ordinária, a educação compulsória ela é uma aquisição derivada. Então, ela exige essa descrição perfeita, individualizada, abertura de matrícula. E aí, para você primeiro dar o passo, seja na judicial ou na extrajudicial, você vai precisar desses dados. Só que uma das coisas interessantes, que são requisitos, é um dos requisitos da advocacia acessória, é a quitação do imóvel. A quitação do imóvel, muitas das vezes, a gente vai ver ao longo do curso a importância de a gente analisar não só as normas, a jurisprudência, mas também aprender a olhar o Código de Normas do Estado, que, no caso, a gente vai citar o exemplo do Rio de Janeiro, que trouxe uma normativa possibilitando a educação compulsória fazer através, sem aplicação de imóvel, a partir do momento que você alega a prescrição, ou seja,
Você não pode, passou o prazo de 5 anos lá, você não pode mais cobrar, e aí você consegue pedir ao registrador para ele reconhecer a educação compulsória, a quitação. Só que muitos entendimentos, né, muitas decisões contrárias vieram, e principalmente no STJ, um recurso especial 227.433, ele vem dizendo que a prescrição não substitui a quitação. E aí, o legislador do Rio de Janeiro, no Código de Normas, foi obrigado a retirar esse artigo que veio a impossibilitar. Só que esse julgado ele é tão importante que, ao mesmo tempo, ele diz: se você não tem equitação, ele vai te dizer dois caminhos jurídicos. Ele vai dizer o caminho jurídico de você realizar judicialmente, pedir o reconhecimento da quitação ou realizar o escapião. E aí, um dos elementos a gente coloca ali como óbice da uso capião, como eu falei, né? Então é isso, gente. A regularização de imóveis, a documentação imobiliária, ela é essencial para quem trabalha na área do direito imobiliário, e a gente vai verificar muitas situações práticas, muitas análises jurídicas, e entender os problemas que vocês trazem da prática para poder resolver, né, no dia a dia. Essa é a intenção dessas duas matérias, da possibilidade da pós-graduação, trazer a prática jurídica, né, e resolver da melhor maneira esse caminho jurídico. Fico muito feliz de participar aqui do seminário com vocês e estou à disposição. Muito obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. Faz a gentileza, coloca para o pessoal o seu Instagram, né? E você tem um trabalho no Rio de Janeiro, quem tiver a possibilidade de ele contactar. Não sei se você tem a parte notarial no seu cartório, ou Diogo, é só registro. Não tem a parte notarial, não, só registro. E o meu Instagram é Direito Imobiliário em Debate. Se puder seguir, muito feliz. Muito obrigado, gente. Pessoal, sigam aí nosso professor, né? Pessoa sempre solícita, de boa vontade. Diogo, obrigado por ter nos dado um pouquinho do tempo aí na sua viagem familiar para compartilhar é, conosco um pouco do seu conhecimento. E quem quiser, pessoal, se aprofundar, tem muita experiência aplicada para que vocês, numa pós-graduação, consigam construir, consigam tirar dúvida, consigam levar casos concretos e Diogo, com certeza, é esse profissional que vai estar aí à disposição de vocês. Meu amigo, obrigado. Deixa eu dar seguimento aqui. Um E. abraço. Tchau. Desculpa, tem 8 mensagens aqui. Peraí, Diogo, não vou deixar você embora, não, que Pode falar aí, pode que é falar. para você. Deixa eu ver que o pessoal escreveu. Isis, você consegue olhar aqui, porque eu estou me enrolando aqui com o meu WhatsApp. Locação sem garantia foi para mim. Carlos Alberto de qual cartório, nono ofício do registro de imóveis. Beleza, é isso aí. Coloquei o arroba do professor também para o pessoal seguir. Eu ia te fazer uma Obrigado. pergunta fácil, ô Diogo. Já registrou algum uso campeão extrajudicial? Essa é fácil. Muitas, muitas. Pô, você não quer vir para Niterói, não? Aqui, eu tô precisando de alguém aqui que consiga fazer. Muitas, muitas. A questão é verificar os caminhos jurídicos e muitas das vezes o que acontece. E é uma das coisas importantes você aprender dentro da área do direito registral, é saber lidar com a dúvida registral. Porque muitas das vezes, né, você vai verificar que o registrador, às vezes, ele vai ter uma situação que ainda não se sente confortável para admitir aquela. Né, porque a usucapião, ela é muito importante, porque você pega um direito, um fato, e transforma em direito, né? Então, é muito importante, é uma responsabilidade muito grande do registrador transformar aquele direito, né, que você vai comprovar, os requisitos da usucapião, o fato em direito, né? Então, muitas das vezes você precisa, em algumas situações, levar isso ao judiciário através da dúvida registral e ter uma decisão administrativa que vai vincular, só que você precisa cumprir todos os requisitos anteriormente, né? Então, tem situações muito importantes. E hoje, assim como o inventário está sendo feito agora com o herdeiro, testamento, incapaz, né, está sendo cada vez mais evoluindo no Instituto, a usucapião extrajudicial também ela está evoluindo, cada vez mais está sendo registrado, porque por conta da qualificação dos profissionais na área imobiliária. Essa é a importância da qualificação. Muito bom.
Obrigado, amigo, pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui conosco. E Vai vamos lá. lá, minha amiga Juliana Araújo, leiloeira. Juliana, ela está na área, lá, já olhei. Tudo bem, Juju? Como é que você está? Tudo Dole um, ótimo. dole dois, Ah, meu dole martelinho tá aqui, três. olha. Meu martelinho está sempre aqui comigo, tá? Então, estou muito feliz, agradecida por esse seminário, participar desse seminário, falando desse mercado de leilões que eu vivo, respiro 24 horas por dia, praticamente desde o dia que eu nasci, porque a minha mãe trabalha nesse mercado há 30 anos, eu tenho 34, então praticamente nasci nesse mercado. Pessoal, Eu e a prova, a Juliana tinha terminado um processo, né, de gestação. E eu falei, ela não vai aparecer aqui, pelo menos por 5, 4 meses, né? Enfim. E aí passou uns 4, 5 dias, ela estava no evento imobiliário, eu não tá. acreditei. Então ela realmente é incansável e dedicada aí, devotada às causas imobiliárias. Muito obrigada mais uma vez, doutor Francisco, pelo convite. É, realmente, foi cesariana, hein? Foi cesárea. Eu estava operada. 4 dias depois, estava lá no evento, porque realmente, quando a gente tem amor pelo que a gente faz, por esse mercado, é um prazer falar sobre o mercado de leilões. Então, vou fazer uma breve explanação aqui sobre o que nós vamos ver depois de maneira muito mais aprofundada, né, na pós-graduação as oportunidades do mercado de leilões, tá? Eu sou leiloeira pública aqui no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, sou presidente da Comissão de Leilões da OAB do Rio de Janeiro, secretária-geral das comissões de leilão da ABA, sou coautora também do livro Aprimorando a Gestão Condominial, no qual eu tenho um artigo falando sobre os leilões e a inadimplência condominial, que é um tipo de leilão que eu gosto muito de fazer, né? São os leilões nas execuções de cotas condominiais. Então, sem mais delongas, eu trouxe aqui para vocês uma breve evolução do mercado de leilões, né? O mercado de leilões nos últimos anos foi quando eu comecei a atuar. Eu comecei atuando advogando para os arrematantes. Em 2018 eu me tornei leiloeira, né? Vi que era nesse lado que eu queria estar, fazer o leilão, apregoar. Aqui, ó, meu martelinho está aqui, está sempre comigo, inclusive. E antigamente nós tínhamos um mercado pouco falado, um pouco mais restrito, tá? Os leilões eles aconteciam de maneira presencial no átrio do fórum. Então hoje em dia nós temos o leilão online e antigamente nós tínhamos o leilão presencial. Então essa questão de você precisar ir até o leilão acabava de fato restringindo e limitando, né, as pessoas que transitavam nesse mercado. A divulgação do leilão também era estritamente feita ali, né, no jornal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós temos a divulgação do leilão na rede mundial de computadores, né? O Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe bem essa nomenclatura ali na parte que fala da expropriação do leilão, que o leilão ele vai ser publicado na rede mundial de computadores. E sem dúvidas, com a pandemia, nós tivemos essa aceleração, né? Do leilão online, da publicação na rede mundial de computadores. Então, hoje em dia, com apenas um clique, você participa de leilão, você adquire imóveis em qualquer lugar do Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, né? Se você estiver em outro país, em Portugal, tem clientes que arrematam estando em outro país. Vai lá no site, se cadastra e faz lá o seu lance. Então, hoje em dia, eu vejo que o mercado evoluiu por conta dessa evolução mesmo, dessa tecnologia que nós tivemos um grande avanço, o leilão online, o processo eletrônico. Então, nós tivemos aí, eu fiz aqui uma linha do tempo de como nós evoluímos no mercado de leilões, tá? Trouxe aqui também alguns números: 183 mil imóveis leiloados no terceiro trimestre de 2025. Isso sem entrar os imóveis da Caixa. A fonte é lá da Leilão Imóvel, que me passou essa informação, que é um grande agregador de leilões. Então, eles fazem, né? Eles apuram todo ano ali alguns números. Então, para vocês verem o quanto o mercado de leilões ele está aquecido, tá? Tivemos 53% de crescimento no volume de avaliação e 34% de leilões, mais leilões comparados 2024 com 2025. Então, o mercado de leilões ele é uma realidade. Diversos leilões são realizados todos os dias. Nós temos leilões nas execuções de cotas condominiais, nós temos os leilões trabalhistas. Agora, na segunda e terça-feira, eu vou realizar um grande leilão, que é o leilão unificado do TRT,
que decorrente de dívidas, né, trabalhistas ali, né, de verbas rescisórias que não foram pagas aos trabalhadores, então os imóveis lá do devedor, o imóvel dele é penhorado, é avaliado e é levado a leilão, tá? E o mercado não para de crescer. Nós tivemos um crescimento de 86%, né, 2023 para 2024, 79 bilhões de estoque de imóveis retomados pelos bancos até novembro de 2024, 156% de crescimento em vendas de leilões imobiliários em 2024 e um crescimento de 25% já no primeiro semestre de 2025. Então, a gente tem um crescimento do mercado, um crescimento exponencial. Como que é o trabalho do leiloeiro, né? O leiloeiro, ele vai ser indicado pelo credor e nomeado pelo magistrado. Tem alguns magistrados que eles não acolhem a indicação do credor, tá? São poucos, na grande maioria, o próprio credor ele vai indicar o leiloeiro da sua confiança. O leiloeiro, essa nomeação, essa indicação vai ser acatada ali pelo magistrado. Então, o leiloeiro, ele vai fazer um saneamento do processo, ele vai auditar o processo para verificar se todos os atos preparatórios, né, até chegar ali ao ato expropriatório, que é o leilão propriamente dito, foram feitos, né? Se a penhora foi registrada na matrícula do imóvel, se a avaliação, se o executado ele foi intimado da penhora e da avaliação. E um mito que eu gosto muito de desmistificar, o leilão judicial, né? Eu tô falando aqui do leilão judicial, ele não acontece do dia para a noite, tá? Então não tem como a pessoa falar assim, nossa, eu fui surpreendida que meu imóvel foi levado a leilão. Ele precisa ser intimado no processo, tá? Ele precisa ser intimado, ele precisa ter o direito de remir a dívida, de fazer um acordo. Então, o leiloeiro ele vai se certificar que todos esses atos foram de fato cumpridos, que a parte de fato foi intimada, não só da data do leilão, da penhora, da avaliação e aí sim do leilão. Então, quando a gente chega na fase de leilão, o processo, teoricamente, já essa parte toda de intimação ela já ocorreu, tá? Caso não tenha ocorrido, o leiloeiro ele é auxiliar da justiça, ele vai comunicar isso ao magistrado. Olha, o executado não foi intimado da penhora e da avaliação, ele precisa ser intimado para que isso não gere nenhuma eventual nulidade, porque se o leilão ele for nulo, o leiloeiro ele não vai fazer jus à comissão dele, né? Se o leilão acontece, ele é anulado, o leiloeiro vai devolver a comissão dele, tá? Então ele vai fazer todo esse saneamento do processo, vai obter essas certidões do imóvel, certidão de RGI atualizada, IPTU, Funesbom, certidão de recuo. Então, assim, a primeira coisa que eu faço quando eu sou nomeada no processo é tirar a certidão da RGI do imóvel. RGI do imóvel, o DNA do imóvel. Então, ali eu vou saber se tem um credor fiduciário, se tem um credor hipotecário, alguém que precisa ser de fato intimado além do executado. Vou verificar se existem outras penhoras, outros credores que também vão precisar ser informados que aquele imóvel vai ser levado a leilão naquele processo. Então, o leiloeiro ele vai fazer todo esse saneamento do processo. E aí sim, o processo já estando maduro, né, para de fato ser levado a leilão aquele imóvel, aí ele vai elaborar o edital de leilão, vai promover a divulgação do leilão, vai conduzir o leilão. O leilão, hoje em dia, a maioria dos leilões são realizados na modalidade simultânea ou online, tá? Muito, na maioria, na verdade, é online, tá? Quando não é online, ele vai ser realizado de maneira simultânea, ou seja, online e presencial. Então, muitas pessoas pensam que o leiloeiro, ele só vai lá bater o martelo. Mas não, ele é um auxiliar da justiça e ele está ali para promover todo o saneamento do processo e garantir que esse leilão vai ser realizado com toda a segurança jurídica, tá? Nós somos matriculados na Junta Comercial do Estado, temos que ter no mínimo 3 anos de prática para realizar um leilão judicial. Então, esse é um pouquinho sobre o trabalho do leiloeiro. E a pergunta que eu recebo muito, vou só trocar aqui. É como começar a atuar no mercado de leilões? Você que quer investir, você que quer assessorar um investidor, né? Como que você vai começar a atuar nesse mercado? Você vai começar fazendo a busca de oportunidade. O cliente, quando ele procurar você, olha, eu quero arrematar um imóvel a leilão. Eu vi lá no seminário do CBEPJU, que leilão está em alta, que tem diversas oportunidades, vi lá no Instagram da leiloeira Juliana Araújo, quero começar a investir em leilão. Então você, advogado, vai começar
assessorar o seu cliente fazendo a busca de oportunidade. Hoje em dia, nós temos vários sites agregadores de leilão. Então, nós temos a Leilão Imóvel, nós temos os sites dos próprios leiloeiros, mas a Leilão Imóvel é o site mais conhecido que agrega todos os leilões que são realizados ali. Eles têm um número muito grande de leiloeiros que eles conseguem puxar do site e ali você consegue ter os filtros e encontrar as oportunidades. Tem também o site do Sindicato dos Leiloeiros, então todos os leiloeiros sindicalizados podem publicar os seus editais lá no site do sindicato. Então, o site é sindicatosleiloeiros do Rio de Janeiro.com.br. Lá tem uma aba de editais, você pode encontrar ali os editais. Então, o cliente ele vai querer que você faça essa busca de oportunidade. Você encontrou a oportunidade que ele está procurando, de fato? Você vai fazer o due diligence, você vai fazer a análise de risco. Você vai verificar a matrícula do imóvel, você vai verificar o processo, se todas as partes foram intimadas, se o executado foi intimado, se existe um credor fiduciário, um credor hipotecário, se todos esses personagens foram, de fato, intimados da penhora, da avaliação ou das datas do leilão. Vocês vão fazer essa análise de risco, tá? Porque o cliente de vocês, ele precisa saber se de fato esse leilão juridicamente faz sentido ou não para ele. Pode ser que tenha, por exemplo, um usufruto na matrícula do imóvel. O usufruto não impede que o leilão seja realizado. Ele não vai ter a posse de imediato, ele vai ter a propriedade. Mas pode ser que o cliente de vocês não queira aguardar o falecimento do usufrutuário para ter a posse do imóvel. Então, vocês precisam analisar, fazer a análise de risco. Depois, vocês vão fazer lá o cadastro e habilitação no site do leiloeiro com a devida antecedência. Não faça no dia do leilão. Então, por exemplo, eu vou fazer um grande leilão na segunda-feira. As pessoas já estão se cadastrando ao longo da semana no meu site, porque na segunda-feira eu preciso fazer, a minha equipe precisa analisar os cadastros e habilitar e aprovar esses cadastros. Depois que o seu cadastro é aprovado no site do leiloeiro, aí sim você vai se habilitar no leilão de sua preferência, no leilão que você desejar participar. E habilitação quer dizer que você está de acordo com os termos e condições daquele leilão especificamente. Então, por mais que você tenha lá cadastro no meu site, o meu site é leilõesja.com.br. Cada leilão que você desejar participar, você pode ter um único cadastro, mas cada leilão que você desejar participar, você precisa se habilitar, tá? E aí sim, depois que você se habilitar, você fez, buscou oportunidade, fez análise de risco, se cadastrou e se habilitou no leilão, aí sim você vai participar do leilão. Muitas vezes o cliente vai querer que você dê o lance para ele, que você lance lá para ele no site do leiloeiro. Então é importante que vocês saibam como funciona ali a sistemática do site do leiloeiro, entra com antecedência para vocês se familiarizarem. Cada leiloeiro tem um sistema, tem um site, então eu sempre dou essa dica, tá? Trazendo aqui porque o tempo é realmente curto, o edital de leilão, tá? Uma dica que eu dou para vocês: jamais participem de um leilão sem ler o edital de leilão na íntegra. Todas as informações a respeito do leilão vai estar no edital de leilão. Condições de pagamento, condições da venda, descrição do imóvel, os ônus, os gravames. Então, jamais participe de um leilão sem ler o edital na íntegra. Eu já vi pessoas participando de leilão sem sequer olharem o edital. Ou então, pedir informações sobre o leilão que consta lá essa informação de maneira clara no edital. Então, você viu que a pessoa não leu o edital. Então, assim, eu como leiloeira alerto a vocês, jamais participem de um leilão sem ler o edital, porque o edital ele é a regra do jogo, ele é onde consta todas as informações e cada leilão tem o seu próprio edital. Tá? Então, é importante vocês lerem o edital de leilão na íntegra. Já chegando aqui para o finalzinho, tem um alerta aqui que eu dou sobre site de leilões falsos. Depois me mandem lá um direct no Instagram. O meu Instagram é Leiloeira Juliana Araújo, que eu mando para vocês esse material aqui, tá? Porque eu não vou conseguir passar de maneira detalhada por cada slide. Então, me chamem lá no direct do Instagram que eu passo para vocês esse material. Leiloeira Juliana Araújo, tá? Verifiquem sempre o site do leiloeiro, entre em contato com o leiloeiro, verifique o site da junta comercial, nós somos matriculados na junta comercial do estado, então entre em contato com o leiloeiro, no site do leiloeiro vai ter o nome do leiloeiro, o contato do leiloeiro, o endereço do leiloeiro, então é bom vocês sempre se atentarem para que vocês não participem de um leilão falso, tá? E já chegando para o final, dicas rápidas, assim, direto ao ponto que eu dou para vocês. Leia sempre o edital de leilão na íntegra.
tá? Não pule nunca, jamais essa etapa. Verifique com o leiloeiro, verifique o site do leiloeiro, verifique se ele tem um .com.br. Geralmente os sites fraudulentos, eles são, eles ficam fora do país, eles são hospedados fora do país. Então verifique lá o meu site leilõesja.com.br. Entra no site da Junta Comercial, lá tem uma lista com os leiloeiros matriculados e os sites dos leiloeiros. No Tribunal de Justiça também, todos os leiloeiros eles, né, precisam ser credenciados no Tribunal de Justiça se desejarem fazer um leilão judicial. Então, lá no site do Tribunal de Justiça tem também a lista dos leiloeiros e o site oficial do leiloeiro. Outra dica, cadastro com antecedência no site. Então, se cadastram com antecedência para dar tempo da equipe, né, liberar o seu cadastro, analisar o seu cadastro. Faça o due diligence completa, jamais participe de leilão. O edital de leilão é o básico, mas a gente precisa ir além. Olhar o RG do imóvel, olhar o processo como um todo. É um leilão judicial, então a gente precisa garantir ali toda a segurança jurídica do certame. E o advogado especialista. Eu sempre me posiciono que jamais participe de um leilão judicial, seja judicial, seja extra, sem ter um advogado especialista te assessorando, trazendo ali todas as informações necessárias para que você faça uma compra segura. Então, conte com um advogado. Se você é investidor aqui, se você não é advogado, conte com um advogado especialista que vai te dar toda a segurança jurídica do certame. Se você é advogado, aqui na pós-graduação a gente vai ter esse módulo, então você vai conseguir já entender como funciona esse mercado para justamente oferecer esse tipo de assessoria para o cliente de vocês. Então, eu falei um pouquinho aqui corrido, que o tempo é curto, foi só uma degustação só mesmo para plantar ali a semente para vocês sobre o mercado de leilões. Aqui tem as minhas redes sociais, Leiloeira Juliana Araújo, o meu site, inclusive temos lá diversos leilões em Egito. Tem lá a casa, tem uma casa em Niterói, Casa em Fonseca, tem lá diversos leilões sendo realizados. Então, se você desejar investir no mercado de leilões, lá também tem, e aqui meu e-mail. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre leilões, podem me contatar, podem me chamar. E é isso, foi rapidinho, mas espero que vocês tenham gostado e tenha tirado ali as principais dúvidas de vocês. Excelente, Juliana. Não se vá ainda. Tem duas Falei como perguntas. uma metralhadora, né? Nossa, eu nem respirei, eu fui falando, 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 falando. Para mim já é normal, já lhe conheço, né? É! É. Ai. Então, queridos, o objetivo era o seguinte, para que não perdermos assim tempo em 2 horas de aula e tal, que a gente só preste atenção mesmo nos 20 primeiros minutos, foram convidados os professores para trazer pontos principais, né, sobre os seus temas. O importante é essa interação, a Juliana está à disposição de vocês, o Instagram dela está ali, site também, super profissional. Está na comissão da OAB do Rio de Janeiro como presidente, ali atendendo todo o mercado imobiliário, toda a advocacia, né? Sempre muito parceira, muito colega. Juliana, tem duas perguntas aqui. Uma pela nossa Opa! querida Daniele Borges, que ela fala qual o percentual acima do valor da segunda praça que geralmente é dado de lance para arremate? Essa é uma pergunta. E acho que tem outra pergunta também aqui que você pode depois ler ali, mas acho que na verdade é um comentário sobre o leilão ser uma peça central no mercado imobiliário, porque Sim, dá liquidez, atrai investidores, garante o crédito e valoriza resolve a o execução, mercado. né? Resolve a execução, né? Sobre essa dúvida da Daniele maravilhosa, minha amiga, é o seguinte: hoje em dia, sendo muito sincero, pelo que eu tenho observado no mercado, o valor do segundo leilão tem subido bastante. Os leilões de fato estão concorridos, os leilões estão de fato na moda, tá? Tá na moda o leilão, se popularizou muito. Então eu tenho visto ali mais ou menos, Egito, um desconto final mesmo no segundo leilão de 20, 30%, tá? Final, já o preço final. Os leilões, geralmente, no segundo leilão, ele começa ali, muitos casos, com 50% de desconto, tá? Em grandes casos. Quando o juiz não fixa uma outra porcentagem de desconto na segunda data, se o juiz não falar nada, vai ser 50% lá pelo Código de Processo Civil. Então, tem subido muito, né? Então, os leilões, eles têm sido até uma estratégia mesmo, né? De recuperação de crédito, porque tá tão, né? Tá tão fomentado ali que realmente é uma garantia ali de recuperação de crédito em muitos casos. Então, o que eu tenho observado é isso, uns 20, 30% valor final do segundo leilão, Beleza. Quem quiser tá? indicar a leiloeira está à disposição. Isso.
Importante, se vocês precisarem indicar um leiloeiro, podem me indicar a leiloeira Juliana Araújo, tá aqui minhas redes sociais e vai ser um prazer trabalhar com vocês. E se Deus quiser, eu acho que em breve estaremos aí em algumas subseções com a pós-presencial. Tem algumas que têm tido grande procura, né? É importante que perdão, peguei influenza semana passada, estresse, trabalho. É importante que a advocacia esteja nesse ambiente de estudo, de troca, de intercâmbio. Nós trazemos aqui profissionais que atuam na área, né? E o corretor de imóveis, o gestor imobiliário, tendo nível superior, pode participar também da pós-graduação. Nós temos outras disciplinas muito interessantes também, outros professores com muita experiência prática. Juliana, querida, muito obrigado, né? Nós estamos aqui com 60 participantes nesse momento. Já vive aqui muitas pessoas queridas conosco também. Estava com minha amiga presidente aqui da oitava subseção também nos acompanhando aqui. Tomara que ela goste, que ela queira levar aqui para a nossa OAB aqui de São Gonçalo para a pós de imobiliário. A pós de trabalho lá deu 72 pessoas inscritas, né? Então, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Meier, assim, tem tido uma grande procura pela advocacia e a doutora Ana falou comigo ontem e pediu duas pós para a nossa seccional, né? E o Arthur Poni está lá, professor também, amigo, vice-presidente, está em ótimas mãos aí. Então, a doutora Ana pediu essa pós-graduação para advocacia. A gente, se Deus quiser, vai estar fazendo lá no plenarinho ou lá na Assembleia 10. É importante que consigamos, né, fomentar aí a advocacia e mercado circundante, né? No caso imobiliário, todos esses atores, condominial, outros, e previdenciário, militar e assim por diante. Juju, muito obrigado. Beijo grande para você. Até a próxima. Deixa eu convidar agora a nossa outra professora, e finalizarei com meu amigo Sérgio Herrera, mas convidar agora a professora Maria Stacante, sempre muito querida, sempre muito atenciosa e muito disponível. Ela que tem um currículo invejável, é acadêmica, tem livro publicado, avançou numa área interessantíssima, que é a parte de procedimento para a área cartorária, a área extrajudicial, e ela que fala tão bem sobre essa área importante, né, para a advocacia, para os corretores de imóveis. Com a palavra, Maria, seja muito bem-vinda e obrigado por ter gentilmente doado um pouquinho do seu tempo aqui para nós. Obrigada, Francisco. Eu que agradeço. É sempre uma delícia estar aqui com o CBPJU, eu poder trazer todo esse conhecimento que eu adoro estudar na área de direito registral, notarial registral, e compartilhar com todos os advogados as formas que a gente utiliza os cartórios de uma maneira mais assertiva, para poder evitar aquelas frases que eu sempre ouço: ah, cartório é muito burocrático, a gente tenta dar entrada em algum documento e nunca recebe nada, ou só recebe negativa. Então, como utilizar esse lugar de justiça de uma forma muito mais assertiva? Só para quebrar um pouquinho o protocolo, preciso dar um grande abraço na Andréia, presidente de São Gonçalo, amigona. Então, assim, quebrando o protocolo, abração, Andréia. Abração mesmo para você. Mas eu fiz uma apresentação para que a gente possa falar um pouquinho sobre o princípio da instância e a nota devolutiva, já puxando o gancho exatamente no que o professor Carlos Alberto falou no primeiro momento, e também um pouco do que vai ser trabalhado na minha matéria dentro dessa pós-graduação, que é a matéria de Direito Registral aplicada aos negócios imobiliários. Toda vez que eu falo com relação à entrada do seu documento no cartório, então é o seu protocolo para ter uma pré-anotação no seu documento para registrar ou para averbar, ou ainda quando a gente está trabalhando numa entrada de uma minuta de divórcio, uma minuta de inventário, temos que lembrar que o cartório ele trabalha com o princípio da instância. O que é isso? Ele precisa ser provocado. Tal como o poder judiciário precisa ser provocado através de uma petição inicial, estou aqui já controlando meu tempo, porque como sou professora, a gente acaba se estendendo. O Pode estender um cartório. pouquinho sem problema, tá? Conteúdo aí não tem dosimetria para isso. Obrigada. E quando a gente trabalha nos cartórios extrajudiciais, a gente tem que lembrar que esse requerimento inicial, que é esse start da provocação de qual serviço eu desejo,
nesse cartório. Então, sendo cartório de notas, o que que eu desejo? É a escritura de compra e venda, a escritura de doação, é a escritura de inventário, é uma declaração antecipada de vontade, uma DAV. Mas a gente tem que pensar nesse lugar como lugar de justiça. Por isso que a minha petição inaugural, ela tem que ser feita nos moldes de uma petição inicial. Então, ela tem que estar ali com todo o direito de escrito, com toda a situação de fato de escrita, para que ela possa ser efetivamente analisada. E dessa análise a gente tem a nota devolutiva. Mas vamos começar pensando, olhar esse lugar cartório como se fosse um lugar judicial. Por quê? Eu preciso que vocês entendam que ali tem uma jurisdiçãozinha, apesar dos livros de processo civil não trabalhar isso, ali tem uma jurisdição. E se isso estiver claro para o usuário do cartório, ele vai trabalhar com muito mais segurança nesses atos cartorários. Então, hoje eu utilizo muita expressão da Renata Cortez, saiu até o nome dela aqui errado agora que eu vi. Ela é presidente da Associação Elas no Processo, ela é registradora em Pernambuco, e ela utiliza muito essa expressão processo extrajudicial. Tal como a gente tem o processo judicial que corre nas varas judiciais, temos o processo extrajudicial, que é o que corre dentro dos cartórios extrajudiciais. Porque, como a gente trabalha muito com a oralidade nos cartórios, e toda vez que a gente chega no balcão e fala, ah, preciso registrar um documento. Aí o funcionário fala: preenche esse documento aqui, me dá o documento que você precisa registrar, me dá a cópia da escritura, me dá seus outros documentos comprobatórios e tá tudo certo. E a gente não entende que aquilo, na verdade, é montado um processo interno em que haverá a qualificação daquele direito para saber se pode ser feito o ato ou não. Só que esse processo interno, que por muitas vezes foi tido como um processo administrativo, hoje a gente tem que olhar ele nos moldes de um processo extrajudicial. Por quê? Nós temos não só as leis basilares do registro público, mas também temos toda uma gama de leis, e daí temos leis, provimentos, resoluções, que são emitidos tanto pelo CNPJ, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, quanto pelas corregedorias estaduais locais. Só que o CNJ, ele, como tinha muitos provimentos esparsos, deu uma organizada. E ele organizou tudo num documento único que é chamado Código Nacional de Normas. Esse Código Nacional de Normas, que vem na forma do provimento 149 de 2023, ele traz muitas, ou não só orientações, como ele trabalha toda a métrica de como será uma uso capião extrajudicial, como será uma adjudicação compulsória, como será um reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva, como será uma alteração de nome, não importando se é uma alteração de nome simples, se é uma alteração de nome de um transexual. Então, ele trabalha muitas das coisas que são realizadas dentro dos cartórios extrajudiciais, e não importando que a competência, tá? Não é distinto à competência que eu vou trabalhar na nossa pós-graduação, que é registro de imóveis, mas ele trabalha a competência de notas, a competência de RCPN, RTD, TCPJ, a competência de protesto. Tudo isso é trabalhado nesse grande código de normas, que, como ele traz esse passo a passo, entendemos que ele, na verdade, se trata de um CPC dos cartórios extrajudiciais, exatamente por trazer esse passo a passo. E esse conhecimento que era oral, esse conhecimento que era passado só pelos titulares, só por quem trabalhava e por poucos advogados que atuavam na área, agora ele está acessível a todos. Por esse conhecimento estar acessível a todos e por a gente trabalhar também nessa ótica aí da jurisdição, começamos a olhar para o registro público, mas na sua ótica de processualística. E essa é uma expressão que eu tenho usado bastante nas minhas palestras, que é exatamente o provimento 149 do CNJ, traz essa processualística dos registros públicos, porque a gente tem que entender essa métrica do processo extrajudicial. E nessa métrica, com essa característica de jurisdição, a gente fala: opa, hoje temos um devido processo legal extrajudicial.
que essa expressão devido processo legal, que eu utilizo também no meu trabalho, é meu objeto de estudo, ela foi cunhada pela professora Flávia Rio da UERJ. Então a gente olha para os cartórios, olha para essa atuação, percebe que aquilo que era só oral, hoje é escrito. Hoje eu tenho um passo a passo, um caminho a seguir que está expresso no Código Nacional de Normas, que é o provimento 149 de 2023. Então, entender essa métrica dessa processualista, que na minha fala pode parecer tão abstrato, tá parecendo até uma aula de processo civil, mas eu estava falando de registro público, mas eu vim aqui buscar uma prática dos cartórios como agir. Calma, essa abstração é necessária para que vocês entendam. Peraí, eu estou diante de um processo extrajudicial, então eu vou agir tal como agiria num processo judicial. Como? Princípio da instância. Primeira coisa, fazer o meu requerimento, provocar o cartório para realizar o ato. Com essa provocação, o titular do cartório ele faz a qualificação do seu documento. Se é num cartório de notas, a sua provocação é: eu quero realizar uma escritura de compra e venda, eu quero realizar uma escritura de doação, eu quero realizar uma escritura de união estável. Então, nesse momento, o titular de nota ele vai verificar aquela máxima do direito civil. Pode realizar tudo que não é proibido. Ele vai olhar para o seu negócio jurídico, nos requisitos de existência, validade, eficácia, e vai dizer: tudo bem, esse negócio pode ser formalizado juridicamente por uma escritura pública, dando todos aqueles efeitos do registro público, que eu não vou adentrar aqui por causa do nosso tempo, mas sim, a publicidade, a autenticidade, enfim, toda a gama de efeitos que a gente tem. E esse direito aí, que ele já é tátil através da escritura, ele vai ter esse efeito constitutivo, efeito declaratório, conforme o registro que ele for realizado. Então, no RGI, no RTD, no RCPJ, no RCPN, o titular já vai estar atrelado à máxima de direito administrativo, que ele só pode realizar tudo que a lei permite. Então, na qualificação desse protocolo, seja dessa escritura, seja desse documento comprobatório, nessa qualificação, ele vai olhar para os requisitos e vai poder dizer se pode ou não. Aí uma das perguntas estava falando de usucapião judicial, que na hora de registrar, o registrador emitiu nota devolutiva, é porque é exatamente esse dever dele de fazer essa qualificação. E nisso ele está exercendo o quê? A sua jurisdição com relação àquele assunto. Aí, como resultado dessa qualificação, a gente trabalha a nota devolutiva, porque toda vez que ela for negativa, será realizada uma nota devolutiva. Só que essa nota devolutiva ela tem que estar completamente fundamentada em por que que eu não vou poder registrar, por que que eu não vou poder realizar essa escritura pública. E ela tem que estar descrito ali com fundamento, seja no Código de Normas, seja no Código de Norma Nacional, seja no Código de Norma Estadual, seja nas leis esparsas do registro público, em dizer por que que eu não posso fazer aquele ato. Aí é que está entender a processualística, que nesse momento é o momento que vocês vão exercer o contraditório e a ampla defesa, e pouca gente observa isso. E numa palestra que eu assisti explicando aos advogados como atuar no cartório extrajudicial, a palestrante falava: ah, se veio uma nota devolutiva dizendo uma negativa, a culpa é do advogado. Eu não gosto dessa expressão, porque eu acho que a culpa não necessariamente é do advogado. O advogado ele analisou a matrícula, ele analisou o ato e muitas vezes ele está com a razão. Então ele vai contraditar aquela fundamentação da nota devolutiva. Ele vai dizer: não, nesse caso não se aplica esse artigo que você está me dizendo, se aplica esse artigo aqui. Nesse caso, tem uma decisão judicial que já permite a aplicação disso. Nesse caso, a gente tem o Código de Norma Estadual que mudou. Teve uma alteração mês passado e hoje eu posso fazer esse ato que eu estou pretendendo. Então, o momento de responder a nota devolutiva é esse momento do contraditório e da ampla defesa, que eu acho tão mágico, em que você vai trabalhar como se fosse um processo judicial. E poucos advogados conseguem perceber esse detalhe. Então, essa leitura processualística do registro público, nesse aspecto devido ao processo legal extrajudicial, em que o titular da serventia exerce a jurisdição, e eu hoje entendo não apenas a voluntária como uma jurisdição mais ampla, mas isso também é pauta para a aula mesmo, em que o titular vai emitir esse juízo de valor
conforme os princípios de administração pública para a confecção do ato. Isso nada mais é do que trabalharmos dentro de um processo que não corre perante o judiciário, mas corre perante os cartórios extrajudiciais. Bom, dessa não conformidade da nota devolutiva, em que você vai trazer vem a nota devolutiva, você responde dizendo, olha, não concordo com isso, isso e isso. O titular, ele pode se retratar e falar, realmente você tem razão, realiza o ato, ou ele pode falar, não, eu acho que eu estou certo, você está errada. E aí, o que eu faço? O próprio titular pode levantar e iniciar o procedimento de dúvida registrária, ou você pode realizar o procedimento de dúvida registrar inversa, que é você ir direto ao juiz de direito, mas ainda numa instância administrativa, para resolver aquele conflito. E conflito de quê? O titular, ao analisar, através de todo o princípio que ele trabalha de administração pública, de toda a jurisdição que ele trabalha, ele entendeu que aquele ato não pode ser realizado. Você, advogado, falou: não, ele pode ser realizado sim. Quem vai resolver esse conflito? Um juiz de direito. Só que esse processo, apesar de correr numa vara de direito, ela ainda é uma instância administrativa. E por que que eu não poderia ir direto para um juiz de uma vara comum, ao invés de utilizar o procedimento de dúvida registrária, e mandar que aquele titular realize aquele ato conforme eu quero? Por que que eu não posso ir direto? Bom, porque a gente tem o devido processo legal extrajudicial. E algumas pessoas que tentaram atropelar esse procedimento, tentaram ir diretamente, quando o juiz de primeiro grau negou e subiu para o STJ, e a gente tem a exemplo o recurso em mandado de segurança que eu estou projetando aí, mais o agravo de instrumento dentro do recurso especial, todos esses foram julgados negados, porque o argumento foi: olha só, a gente tem uma métrica a seguir, nós temos um passo a passo a seguir. Então, da nota devolutiva, se houve inconformidade, esse passo a passo tem que o quê? Dúvida registrária. Ou eu acato o que o titular falou e vou correr atrás daquele documento que faltou, vou verificar qual foi o erro, vou reexaminar toda a minha papelada da entrada novamente. Ou eu falo, não, eu estou certo, o titular está errado, vamos para o procedimento de dúvida registrada. Bom, com isso, eu acho que deu para perceber que, apesar de ser um pouco do estudo abstrato dessa processualística do registro público, é necessário que vocês entendam esse caminhar para que a atuação de vocês seja mais eficiente, seja mais assertiva nos atos. Porque quando eu estudar com vocês os requisitos, eu preciso desse título, esse título é apto a entrar em registro, aquele título não é apto. Olha, esse título, apesar de ser um título bom, ele está com erro, ele está com vício do negócio jurídico, no plano de eficácia ele ainda não está cumprindo, ou ao analisarmos essa matrícula, faltou essas averbações, que são questões que vão vir nessa nota devolutiva. Aí depois a parte fala, o cartório é muito burocrático, pediu para averbar um documento de identidade porque o número está diferente, pediu para poder averbar o número de PTU porque não consta na matrícula, mas todos esses dados são, na verdade, estudados, são verificados pelo titular na sua qualificação, porque ele tem que cumprir toda a métrica do serviço dele com relação aos princípios, com relação à autenticidade do trabalho, com relação à própria autoria do trabalho dele, já que ele exerce um tipo de jurisdição muito específico. Então, com isso, dentro do horário, termino a minha fala, que é para ser só uma pitada mesmo de tudo que vocês vão ter aí de ensinamento nessa nossa pós-graduação. E eu vi que tem mensagens, né, que eu coloquei, projetei aqui, mas não olhei as mensagens enquanto eu estava projetando. André colocou um recadinho. Obrigada, André. Eu também. Deixa eu verificar. A Dória, que é servidora, ela falou: o trabalho aumentou muito o interesse sobre o direito cartorial e registral. Sim, eu acho que quando a gente trabalha o registro público nessa métrica da processualística, dá um tom diferente em entender o registro público. Não fica aquela coisa muito cara crachá, sabe? Só cara crachá é a lei, eu olho, olho, replico, não.
Eu acho que traz uma coisa de olhar para o direito mesmo, analisar e verificar isso pode, isso não pode, como é que a gente constrói esse direito. Bom, Francisco, deixa eu parar, que senão eu vou indo, né? Você me conhece, passo a tarde inteira aqui falando. Muito obrigado, né? Ela ministra o conteúdo com simpatia, com charme. A gente fica aqui envolvido, né? E se bobear, ela pode manter com a atenção ali focada por mais umas 2 horas tranquilamente. Muito obrigado. Deixa seu Instagram, suas redes sociais, Ah, para as sim, pessoas meu fazerem Instagram, contato. arroba Sempre. Prof. Maria Maria, é aberto. Podem me mandar DM. Também tenho o meu site, que é www.profmariamaria.com.br. Lá tem uma área de cadastro com muito material disponível para todos. Pode me enviar DM, Frederico falou, pode me enviar DM lá no meu Instagram. Obrigado, queridos. Então, assim, conteúdo muito leve, muito claro, muito sutil, né? E de grande alcance. Obrigado, Maria. Deixa eu passar a palavra para encerrar para o meu amigo e professor, né, Sérgio Herrera. Sérgio Herrera é o homem das locações, foi meu professor na pós-direito imobiliário, já tem um tempinho isso, né? Eu não tinha barba nem branca, né? Mas já estava lá atento ali. Marcelo Borges foi meu professor também, acabei de falar com ele aqui agora, e outros muito queridos nessa pós que o Herrera reuniu ali em 2007, salvo engano, né? Pós-direito imobiliário. Ô, Herrera, e já me convidei lá com o Marim para os seus eventos aí do NIID, tá? Estou me convidando. Inclusive, soube que vai ter um para falar do Mar, enfim, que foi um grande ícone do mercado imobiliário, presidente de instituições. Já me convidei. Pode contar comigo aí para qualquer coisa. Herrera, tá na sala? Estou na sala e acho que. Está me ouvindo? Tô. Mas você Tá. tá no planeta Terra? Que planeta é esse aí que você tá? Estou vendo aí no fundo aí. Estou na Lua, Tá certo. estou no mundo da Lua. Bom, boa tarde a todos. É um prazer renovado estar aqui no CBPJU, nesse seminário, nessa pós-graduação. É uma satisfação muito grande reunir amigos, né? Como o Egito falou, eu tive a Eu honra estou e lhe consta do meu. transmitindo um elogio interrompê-lo, que você é o mestre da gentileza e eu ainda não aprendi contigo tudo que eu tinha para aprender, não. Mas, Herrera, foi minha aluna, Carol Rossetti Gruber, lá de Balneário, e aí está fazendo a pós pela segunda vez, e ela me mandou uma mensagem e falou assim: quem é esse professor maravilhosésimo? Que ela não lhe conhece na área condominial, né? Aí eu falei, o Sérgio Herrera e tal, o tio dele foi um dos pais da lei do inquilinato. Eu vou chamar ele para Balneário, para um congresso que a gente vai ter aqui. Então eu falei, pode convidar, né? Tá fazendo um grande negócio. Desculpa interrompê-lo, Que mestre. legal, que legal. O Egito já antecipou algumas características, né? Eu vou começar fazendo uma apresentação, né? Eu sou advogado militante há 43 anos, né? Formado, mas trabalho no direito imobiliário há 52. Fui assistente do Dr. Geraldo Beire Simões, que o Egito falou aí, é o coautor da Lei do Inquilinato. A Lei do Inquilinato nasceu lá dentro do escritório, né? Ele que formatou junto ao Congresso Nacional, os dispositivos legais, então é uma satisfação muito grande sempre falar do tema, né? Fui coordenador da pós-direito imobiliário, onde tive a satisfação de ter o Egito como aluno por 2 vezes, isso consta do meu currículo também, entendeu? Então, é muito legal a gente ver aquela máxima, né, de que o pupilo suplanta o mestre. Eu tenho 2 exemplos aqui dentro da sala, que o Carlos Diogo também foi meu aluno na pós-graduação, não da Estácio, mas da Abade. Então, a gente sente muito honrado, a gente está dividindo o espaço com essas pessoas tão gabaritadas, tão qualificadas, né? E que iniciaram lá atrás, através das nossas mãos, né? Tem um amigo também permitir que eu não digo que ele é meu seguidor, mas ele é meu perseguidor,
é o Fernando Borges, que está aqui na sala, né? Ele participa de todos os eventos, foi meu aluno na Unicresce e nos virtuais que eu faço de locação, de condomínio, tudo que eu participo, ele está sempre atento e sempre prestigiando. Obrigado, Fernando. Um grande abraço para você. Vai ser um prazer estarmos juntos novamente, né? Me parece, eu acho que eu vou fazer lá alguma coisa de locação e da gestão de condomínio, não é isso, Egito? Me parece, né? A gente vai dividir locação e eu vou falar de órgãos de gestão. Eu queria primeiro chamar a atenção de vocês, os que me antecederam, não sei se vocês verificaram, mas todos eles têm uma pitada de extrajudicialidade, né? A gente verifica que, não obstante a gente tenha como definidor de controvérsias o judiciário, é, há muito tempo a gente vem já se socorrendo das vias alternativas de julgamento, de consenso, né? Isso faz parte também, como o Egito falou lá no começo, né, das transações processuais, da gente prever no contrato, né? Eu acho importante, na pós-direito imobiliário, a gente não trazer só o aspecto judicoso, né, aquele belicoso da briga, da contenda, porque a gente tem que trazer também, né, as posições dos tribunais, como é que eles estão se posicionando, como é que aquela matéria está sendo hoje julgada, mas também eu acho muito importante a gente saber fazer um contrato bem feito, né? Saber fazer uma ata de condomínio bem feita, né? Dar uma convenção de condomínio, a gente saber, como gestor imobiliário, que hoje a gente não fala mais em síndico, a gente fala em gestor, né? O síndico hoje deixou de ser aquele recebedor e cobrador de cota condominial para ser um gerente de um empreendimento imobiliário que muitas vezes suplanta o orçamento de muito município do nosso interior, né? Tem condomínios que têm um orçamento gigantesco, e daí o interesse das pessoas, né, em gerir esse patrimônio, gerir esses recursos e essas brigas que saem, né, para a defesa dos interesses e briga de sindicância e tudo. Então, quando eu falo da importância da parte extrajudicial, é a gente aprimorar os nossos conhecimentos nessa área, né? A Maria aí falou com uma propriedade, uma delicadeza, ela tem uma maneira de falar tão acessível, né? É, e ela faz esse paralelo muito bem feito entre o processo judicial e o processo extrajudicial, que, não obstante, né, a gente tem essa extrajudicialidade hoje como uma tônica no direito. A gente viu que, ao longo do tempo, o próprio legislador sentiu a necessidade de fugir do judiciário, né, de trabalhar menos com o judiciário. Aí a gente já teve divórcio extrajudicial, divórcio separação, o inventário, o procedimento de dúvida, né, no registro público era um tormento, né? As coisas agora podem ser feitas de maneira extrajudicial, a usa capião, a adjudicação, né? No outro dia nós fizemos lá no NID, daqui a pouco eu vou falar do NID, o Francisco, um evento sobre registro público, né? Em que até o Carlos foi dos palestrantes, né? E tivemos também tabelião de notas falando sobre as peculiaridades do registro, né? E a gente verifica que, não obstante esse afastamento da via judicial, o direito é essencialmente formal. Queira ou não queira, você tem que instrumentalizar. Hoje a gente verifica que os meios de prova são muito mais acessíveis, né? O STJ hoje aceita o WhatsApp como meio de prova, né? O e-mail como meio de prova, e até mesmo para a citação, né, dos jurisdicionados, mas, no entanto, a gente sente a necessidade de formatar
né, o direito. Tem umas peculiaridades que a gente vai falar na nossa disciplina de gestão, por exemplo, que eu vejo algumas questões da maneira de redigir, né? Eu vejo muito comum as pessoas escreverem, por exemplo, uma correspondência, venho por meio desta. Você não vai por meio daquela, isso não precisa, isso é totalmente desprezível, equivocado. Você entra no assunto, se apresenta e vai direto. As convenções de Assembleias Gerais, dizendo assim, para ser deliberada, seguinte questão: aprovar o orçamento. Você não aprova, você não é convidado a aprovar o orçamento. Você é convidado a deliberar, você pode aprovar ou não, isso é questão da Assembleia Geral. Então, são erros, né, primários que a gente, no decorrer da nossa fala, a gente vai tentar, né, dissipar e as pessoas não praticarem mais, porque além de feio, né, para um estudioso, né, cometer um erro básico, como também desnecessário, ser mais objetivo, ser mais prático, mais direto, né? Evitar que dê provas para o seu adversário, né? Eu, por exemplo, estou assessorando uma pessoa aqui que é um condômino é, superior, que o de baixo fez uma obra ilegal, mas ela escreve, bota no livro de ata e bota e manda correspondência debaixo da. Eu falei assim: ó, para, se tu quer minha assistência, tu vai parar, tu não vai fazer mais nada enquanto eu não te orientar. Porque as pessoas falam muito e às vezes a gente se perde no conteúdo, não tem objetividade. Quando a gente fala das atos da Assembleia, né, as reuniões do Conselho, né, que são os órgãos de gestão que a gente vai abordar aqui, a gente trata desses assuntos, né, a questão da liturgia da palavra, né, a gente observar as regras, né, impostas pela lei, mas também ter uma objetividade. O condomínio, ele é um órgão, né, complexo, porque ele reúne pessoas de religião diferente, sociabilização diferente, escolaridade diferente, e que vão conviver juntos. Todo mundo que vive em condomínio deveria ter uma aula de sociabilização para poder saber lidar com as divergências, com as diferenças, né? E mesmo havendo divergência, você pode ter urbanidade, educação, né? Você não precisa discordar de uma pessoa agredindo, batendo, enfim, fazendo esse tipo de coisa. Nas nossas aulas, a gente vai ver essa questão da liturgia, da observação, porque hoje a gente tem um confronto muito grande, né? O Egito já falou aí no começo, e a gente ficar por último, a gente acaba ficando repetitivo, ainda mais quando é um cara do cacife, né? Do Egito, que tem conhecimento a dar com pau sobre a matéria. Mas os órgãos de gestão, por exemplo, hoje a gente vive um conflito muito grande entre a Lei 4.591, de 64, que é a lei do condomínio e incorporação, e o Código Civil atual, né? O Código Civil tentou regular a matéria, mas não conseguiu, não tem todos os artigos, não tem todos os dispositivos que tinha a Lei 4.591 e coisas novas que estão acontecendo também, ele não abrangeu, ele não atingiu, porque vocês sabem que o Código Civil ficou em gestação durante 25 anos no Congresso Nacional. Então, ele já saiu meio depreciado, né? Meio desatualizado em relação aos fatos sociais. E essa adequação, né, da realidade ao formalismo é um trabalho árduo e que a gente tem que combinar o dispositivo anterior e o dispositivo atual. A gente vai verificar que a jurisprudência tem se valido muito das decisões anteriores, né, dos dispositivos da Lei 4.591, para julgar as questões atuais. A gente verifica que a gente tem uma simbiose, uma combinação desses dois institutos. Além de questões outras, como o Gita falou aí, a questão de curtíssima temporada da locação, que não tem regulação no Código Civil, nós temos dois
acórdãos balizadores do Tribunal Superior de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, que eu, aliás, acho uma aberração. Eu sou totalmente contra essa ingerência do judiciário na vida condominial, e isso na aula oportuna a gente vai ver isso, entendeu? A gente tem que se adequar a essa realidade, né? Então, assim, as convenções, as convocações, né, e até mesmo a atualização dos dispositivos legais que a gente tem, a gente vai se adaptando à realidade. Essa necessidade de atualização, a gente se inspira exatamente nessas pessoas que estudam, né, a matéria, como os que me antecederam, né, o Egito, a Juliana, a Maria, o Carlos, que são pessoas que vivenciam, né, esse conteúdo diuturnamente e que traz essas novidades e essas especificações. Então, eu acho que quero parabenizar a todos que estão aqui no seminário e aguardo vocês nas nossas aulas, exatamente para trocar, né, para interagir essa experiência que nós temos. Eu já tenho um pouco mais, né, eu sou o decano do curso, mas eu busco sempre estar atualizado e sempre buscar a minha atualização através de conhecimento, de estudos, né? E o Egito, e depois eu quero falar com você sobre o NIDE, porque nós estamos com dois congressos em andamento, um em Portugal, na Universidade Portucalense do Porto, e outro em Miami. Em Miami, não, perdão, em Orlando, tá? Todos os dois abordando questões envolvendo não só o direito empresarial, o direito imobiliário, mas como gestão também, né? Que é uma pegada do NID fazer a mistura desses dois conteúdos, né? E vai estar nas redes sociais na semana que vem. A gente, segunda-feira, tem uma reunião com uma agência de turismo, para a gente poder fechar um pacote. Vão guardando seus euros aí, por favor, para estar conosco lá em Portugal, em Porto. Claro que a gente são 2 dias de congresso, mas a gente vai fazer imersão também, vamos conhecer imobiliárias de lá, vamos conhecer cartórios de lá, como é que funciona, as divergências e as igualdades, né? Nós temos algumas questões, né, que são inspiradoras, né, daqui para lá e de lá para cá, né? A gente, por exemplo, a questão da Eu já tenho a minha extrajudicial. frase pronta, Mestre, que eu boto no grupo aqui do escritório, né? Que é o seguinte: de São Gonçalo para o mundo, entendeu? Então, sempre que me convido para algum lugar fora, eu boto essa frase. Na verdade, sou nascido em São Gonçalo e criado aqui em Niterói, né? Mas é uma frase que eu uso aqui para dar destaque aí aos voos, né? E a gente está para fazer um convênio também com uma universidade aqui do Rio, que ela é conveniada com várias instituições da América, né, e da Europa, enfim, e eu quero difundir o direito condominial e ter esse intercâmbio de ideias. Então, assim, faz todo sentido. Pode contar comigo aí, será um prazer. Tá, tá bom, a gente vai falar depois que amadurecer um pouquinho mais. Lá na Universidade de Porto, a gente vai ter uma certa é, limitação vamos dizer assim, de liberdade, porque a gente está fazendo com a universidade, com a direção da universidade. É um convênio entre o NIT e a universidade. As 2 vezes que nós tivemos em Lisboa, nós fizemos com não sei o que a gente chamaria aqui, o Grêmio Estudantil, né, o colegiado do alunado, foi dentro da universidade. Os professores da universidade participaram, mas administrativamente nós fizemos junto com o Grêmio, né? Não sei como é que a gente chamaria aqui. Mas agora não, agora a gente está fazendo direto com a universidade. Então, são muito formais, né? Os portugueses, você tem que falar
né, todos os títulos. Eu jamais chamaria você de Egito se eu estivesse falando com você em Portugal. Seria professor, doutor, senhor Egito, entendeu? Eles fazem questão de toda a nomenclatura da titulação. Enfim, é outra coisa. Mas a gente tem muito que ensinar para português, tá? O Código Consumidor, por exemplo, nosso aqui, é basilar do mundo, né? E eles, então, tentam copiar lá em Portugal. A gente tem algumas máximas lá em Portugal que a gente não acredita dizer que é um país de primeiro mundo, porque, embora seja de primeiro mundo, eles são bem tradicionais ainda em questões, inclusive sociais, né? Casamento homoafetivo não existe. Não, bom, enfim, e outras questões também que não cabe aqui a gente é, tratar. Mas no que se refere à locação, que o Egito falou e que a gente vai dividir alguma disciplina, como eu falei, eu tenho um prazer, né, de lecionar até em memória do meu tio, com quem eu trabalhei 24 anos, com quem eu aprendi absolutamente tudo, não só na locação, mas no direito e na vida. Foi um professor, e aliás, de muitos que militam no direito imobiliário, né? Ele foi uma pessoa realmente iluminada. E, no que se refere aos órgãos de gestão, a gente vai trazer algumas novidades, né? A gente tem que lidar hoje, por exemplo, com a Assembleia Virtual, que é uma realidade que a gente está vivendo, né? Que, no meu sentir, nunca foi proibida, mas não era usual porque não tinha legislação. Aliás, o brasileiro precisa muito de uma legislação para poder aceitar as coisas, né? Às vezes a gente faz uma proposta de um determinado acordo, de um negócio jurídico, e a parte contrária não aceita ou fica em dúvida porque não tem lei, né? Então, a gente vê que o direito hoje é muito mais abrangente, né? E aceita esses tipos de convenção, desde que não fira, né, determinados dogmas da justiça, que são, por exemplo, né, como o objeto tem que ser lícito, as partes têm que ser capazes, e a forma tem que ser prevista em lei, está lá no artigo 104 do Código Civil, né? Então, a gente vai estudar, quando fizer algo de gestão, por exemplo, como é que o síndico se comporta. Uma questão que é quanto mais, que sempre me falam, é a questão da morte do condômino, né? Como é que o condomínio deve se portar? Quem é que deve representar o proprietário falecido, o espólio, a partir de então, né? A gente tem o artigo 1784 do Código Civil, que é o chamado princípio de Saizine, que transfere a propriedade imediata, independente do formalismo, né, do inventário, porque tem gente que nunca fez o inventário, mas pratica todos os atos de proprietário do imóvel. Como é que a gente lidar com isso, né? Questões, a gente falou com a Juliana aí a questão da arrematação, né? Como é que o arrematante judicial, extrajudicial, como é que isso é junto ao condomínio, né? As questões mesmo do cotidiano, do dia a dia, não, é uma atitude que não tem uma penalização prevista na convenção. Como aplicar essa penalidade, se é que é possível aplicar? Então, assim, a gente vai tornar, ou pelo menos eu pretendo que isso aconteça, a aula de condomínio, né, e os órgãos de gestão, uma aula eminentemente prática, e as pessoas, vocês que participam do cotidiano, que têm exemplos e tal, traz para a gente, porque eu, apesar desses mais de 50 anos de militância, tem hora que eu falo assim, nunca ouvi falar isso, não, pela primeira vez, e não me furtarei a dizer, declarar minha ignorância, mesmo como professor, porque tem novidades que a gente tem que estudar juntos, e esse é meu objetivo, tá? Então, Egito, eu não sei qual é o tempo que eu gastei, não estou controlando, tomara que eu não tenha passado, mas se passei também, é sempre um prazer Tem licença falar, né? poética, mestre. Ok. Então, muito obrigado a todos, né, pela audição aí, a você, Edito, pelo convite. Mais uma vez é um prazer estarmos juntos aqui. Você sabe que você mora no meu coração. Obrigado, professor, pelas suas palavras. Obrigado pela
troca aí de experiência, né, de conhecimento, o senhor sempre nos inspira bastante. Queridos, com a apresentação do professor Sérgio Herrera, nós encerramos aqui. Deixa eu olhar só se eu não pulei ninguém, né, para não cometer essa gafe por excesso de boa vontade. Eu acho que segui toda a ordem, isso mesmo. Nós temos alcançamos o objetivo do seminário, que foi trazer questões pontuais e muito objetivas de temas relacionados ao direito imobiliário, que não se restringe só à locação, ao condomínio, à regularização da propriedade imobiliária, à parte extrajudicial, a leilões. É apenas uma pequena amostra do que nós teremos dentro da pós-graduação do CBE-PJUR. As matrículas estão abertas para pós telepresencial. Hoje eu sou coordenador. Nós temos para lançamento em breve em algumas subseções. Ela será feita na forma presencial. Salvo engano, já está na agenda termos uma presencial no Meier. Em Nova Iguaçu, nós já confirmamos a turma, já começou, não há mais como se inscrever. Acredito, né, que conversando com o pessoal da oitava subseção, tem alguns cursos na fila para lançamento. Se eles acharem interessante a de imobiliário, nós faremos. Salvo engano, a Laupone já se manifestou, que é nosso vice-presidente lá, nosso professor. Teremos a de previdenciário, e aí, sendo ela presencial, eu tenho que fazer a adequação de dia e de hora, porque dependendo do horário, o professor não consegue se deslocar e tal, aí a gente chama sempre os professores locais, como eu fiz em Nova Iguaçu, que nós trouxemos alguns professores das universidades locais, alguns presidentes de comissão que já são, né, da parte acadêmica, fizemos um ajuste para tornar a pós mais identificado, inclusive com os alunos, né, com o público do entorno ali, o público da subseção. Então, é isso. A pós EAD, ela tem a facilidade de que você pode estudar da sua casa, e se não puder participar da aula, que não é gravada, no sentido de você não ter interação, a aula é ao vivo, você vai dialogar com os professores, com os alunos, né, com os colegas, e a aula ficará gravada para que você possa acessar depois na nossa plataforma e fazer as atividades. Então, se você não puder estar presente telepresencialmente, você poderá acessar a gravação. Mas não é aquela pós que as aulas todas são gravadas, aquilo acaba tirando a interação, tirando a troca, né, tirando a espontaneidade. Enfim, então a telepresencial começa, salvo engano, já no próximo, na próxima semana, ou na outra, né? A Isis poderá falar com vocês. Quem tiver interesse, se manifeste ali. A gente está até com um desconto interessante para quem participou aqui do nosso seminário, né? E é isso. A atualização no direito imobiliário ela é importante. Cada vez mais a tecnologia transforma as relações sociais e impõe novas trocas de ordem econômica, impõe um novo desafio para o direito. Qual o lugar do direito numa sociedade hipercomplexa? Qual o lugar do direito numa sociedade em que a tecnologia ela transforma as relações, a comunicação? Então, nós, operadores do direito, nós que somos atuantes na área, temos que estar sempre nos atualizando. Eu, por exemplo, quando sou convidado a palestrar em qualquer área, eu pego sempre um tema novo. Um tema que ou eu não vejo há bastante tempo, ou um tema que requer que eu tenha de me atualizar, né? Recentemente peguei direitos reais para lecionar lá em Nova Iguaçu, passei o final de semana inteiro me atualizando dentro daquela temática. Agora vou palestrar na OAB de Minas sobre um tema de anulações e vícios em assembleias condominiais. A gente se atualiza, vai ter uma de empresarial, e aí a parte de regime de tributação do lucro, empresas, né, algo que eu gosto bastante, vou me atualizar. Então, é necessário que o advogado ele esteja sempre se desafiando, estudando coisas novas, porque o mercado ele é competitivo, mas poucos são aqueles que estão com o machado afiado, né? Aqueles que estão ali se preparando, eles estão na dianteira, eles estão na vanguarda, eles conhecem novas possibilidades de atuação, né, para a advocacia, e para esses não faltam possibilidades. Para isso, a advocacia vai ser sempre generosa e o mercado em que eles atuarem será sempre generoso, porque o cliente quer a segurança do profissional, quer o domínio sobre o tema, quer que o problema dele seja bem conduzido, bem resolvido. No nosso caso imobiliário,
Quem trabalha com empresa imobiliária precisa ter todo esse rol, saber que tem um leiloeiro para indicar para um problema, que na parte de locações, quais são as tendências, na parte de condomínios, quais são os problemas, os desafios. Ele tem de estar sempre na vanguarda dos temas jurídicos. Então é isso, queridos. Eu agradeço a presença de todos. Contem sempre conosco. Meu Instagram está à disposição, @Francisco Egito. A equipe do CBEP Júri está à disposição e os professores estão à disposição. Se você, por algum motivo, não tiver tempo de se atualizar ou não for um momento para você estudar, o importante é que você participou de 2 horas aqui de uma troca adequada de conhecimento, pôde fazer networking. O contato dos professores está à disposição. Se você não pegou, peça para a Isis ou para a Carol aqui do CBEP Jur, que elas passarão para vocês esse contato, que você possa dialogar com o professor, fazer ali seu networking, tirar sua dúvida, até contratar eventualmente o advogado, né, o professor para alguma questão, e é isso. A advocacia, a gente não anda sozinho, estamos sempre juntos aí. Agradeço o apoio da Ordem, né, da nossa presidente Ana Tereza, sempre uma incentivadora da educação, nossos presidentes aqui das subseções, doutora André, Arthur Pone, aqui da OAB de São Gonçalo, doutora Graça Numeyer, doutor Pado em Nova Iguaçu, doutora Júlia, enfim, né, em São João, são as ordens que são receptivas, né? O advogado está ali na sua casa, está conversando com a diretoria, está levando os problemas, mas ele não está sozinho, né? A advocacia não é uma profissão isolada e graças a bons presidentes aí de ordem, a gente tem toda essa abertura para estar dialogando e a ordem é aberta para a sociedade, a ordem é aberta para todos os profissionais, ela vem de braços abertos, né? Portas escancaradas aí para esse diálogo com a sociedade, o que enaltece e engrandece muito a nossa advocacia. Queridos, um bom resto de feriado, um excelente final de semana, beijo muito grande e saudações imobiliárias aí para nossos corretores, gestores, arquitetos, engenheiros e advogados aí da área imobiliária. Beijo grande para todos aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.